Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de idiomatismo. Aqui no Brasil se fala muito disso. Aquele determinado cidadão é um coroa. Coroa a gente sabe que é um utensílio real que é colocado sobre a cabeça de reis. Mas quando eu uso esse termo, não estou falando que aquela pessoa é um rei. Eu estou usando a palavra coroa de forma idiomática para falar que ele é uma pessoa de certa idade, né? Então, o texto bíblico ele usa muito dessa questão do idiomatismo, como também da hermenêutica, que nesse caso aqui se aplica a hipérbole com sentido de grandeza de tempo, de longo tempo, não exatamente um período de 2, 3, 4 gerações. Certo. E uma outra coisa, só para acrescentar, né, na ideia do reverendo, eu gosto de dizer o seguinte, para as pessoas que utilizam esse texto de Êxodo 25 para trazer ou para sustentar a falsa ideia da maldição hereditária, eu gosto de dizer o seguinte, o segredo para compreender esse texto é verificar o final do versículo que diz daqueles que me aborrecem. Então aqui nós vamos observar que Deus coloca a peso da sua punição sobre os que o aborrecem. Então aqui existe um condicional. Então isso significa dizer que, né, para nos esclarecer, é evidente, né, que um pai que aborrece o Senhor, ou seja, um pai que aborrece ao Senhor e tem um filho que ama o Senhor e guarda seus mandamentos, é claro que esse filho não vai receber a maldição por Deus, porque ele ama Deus e o seu pai não. Então, o ponto é que, daqueles que me aborrecem, então, se o pai é que aborrece, né, isso é claro que os que defendem isso precisam compreender, se o pai é que aborrece o Senhor, é que não anda nos caminhos do Senhor, é claro que, de certa forma, essa desobediência ao Senhor não implica dizer que necessariamente seu filho pagará alguma coisa, não tem nada a ver com isso. Por isso que no versículo 6, ele vem mostrando um outro ponto, ele diz que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a ideia funciona da seguinte maneira: se o pai é que aborrece ao Senhor, se o pai é que não anda nos caminhos do Senhor, e o filho anda nos caminhos do Senhor, o filho ama ao Senhor, é claro que ali vamos já, ou seja, se for para nós perguntarmos neles, que defendem essa pergunta, seria, então, como é que vamos explicar isso? Será que pelo pai fazer tal coisa, não obedecer ao Senhor, há maldição sobre o filho? Claro que não. Até porque o profeta Ezequiel fala que nem o pai morrerá pelo pecado do filho, ou seja, cada pessoa é responsável daquilo que ele faz. E se ele é responsável, eu não terei, né, que pagar necessariamente por alguma coisa, né, que talvez alguém fez. Pois embora existem situações, por exemplo, de uma mulher que está grávida, porque alguém poderia talvez levantar isso, está grávida e ela vai consumir muitas, né, muita droga, algo assim parecido. É claro que, de certa forma, isso pode até afetar, né, o bebê como tal, mas nós sabemos que, nesse sentido, as coisas é muito diferente. E é muito diferente. Então, eu creio que usar como base esse texto, conforme o reverendo já explicou, creio que as coisas não resolvem o problema. Não resolve o problema, até porque não vamos encontrar mesmo na Bíblia quanto essa questão da maldição hereditária. E, reverendo, em Gálatas, Paulo ele utiliza a expressão... O reverendo consegue me ouvir? Perfeitamente. Em Gálatas, o Senhor utiliza a expressão maldição, e Cristo nos libertou da maldição da lei. Eu já vi pastores utilizarem esse texto para dizer que aquela maldição da lei é mesmo as maldições dos nossos antepassados. Suponhamos que o seu pai era um bêbado, né? Ele consumia tanta bebida, então você, com o passar do tempo, também vai consumindo, então vamos olhar para aquela situação e vamos falar,
a maldição do seu pai, que era de bebedeira, recaiu sobre ele. Suponhamos que o pai era muito mulherengo, tinha muitas mulheres, e dentre os filhos que ele tem, dois talvez seguiram os mesmos caminhos, né? E seus pais, os mesmos caminhos do seu pai nesse caso, e é de tantas mulheres. O que o reverendo tem a dizer em situações do gênero? O texto que você faz uso é o texto de Gálatas capítulo 3, versículo 13, né? Que fala que Cristo, né, se tornou maldito ou levou sobre si as nossas, podemos dizer assim, maldições, vamos colocar assim esse termo, já que estamos falando, né? Na verdade, o texto, ele não, é por isso que eu falo, o texto ele não se refere a nada relacionado a questões metafísicas, podemos assim dizer, de hereditariedade, como o reverendo citou exemplos. O pai era alcoólatra, o filho também vai ser alcoólatra. Não, não é esse tipo de maldição que é colocado ali em questão. Não. É por isso que nós temos que fazer uma leitura bem racional da Bíblia. O contexto, ou podemos assim dizer, a maneira correta de uma exegese perfeita no texto de Gálatas 3, capítulo 13, é referente à lei, à maldição da lei. E isso significa que a lei é maldita? Não. Paulo não está dizendo que a lei é maldita. Quando ele fala da questão de que Cristo nos libertou da maldição da lei, ele está colocando a questão que a lei é correta, a lei é boa, porém, quando é seguida. Quando não é seguida, nós sofremos o peso e as consequências e a lei é imposta. Foi dessa maldição. Porque quem conseguia cumprir a lei? Nenhum. Precisou-se de Cristo cumprir nele toda a palavra, toda a lei, toda a justiça. Por isso ele se fez maldito em nosso lugar, que não tínhamos condição de cumprir. Assim sendo, ele se fez maldito por nós. A maldição do não cumprimento da lei recaiu sobre Cristo, que cumpriu toda a lei. Foi perfeito em todas as suas ações. Então não tem nenhuma relação com o fato de que se eu era um prostituto na vida, a minha prole, os meus descendentes serão prostituídos também. Não é esse o significado. Essa questão de hereditariedade, ela é mais empírica. Ou seja, é aprendido. Automaticamente, se eu sou um alcoólatra e passo esse exemplo de alcoolismo para um filho meu, as chances do meu filho também ser alcoólatra serão grandes. Independentemente de uma ação direta de Cristo ou não. Porque cabe aí nós não vamos entrar no assunto, porque aí é uma outra questão, onde podemos falar sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Podemos falar sobre isso numa outra situação. Certo. Mas aí é uma questão de responsabilidade minha. Porque o contexto, olha o que o Senhor diz em Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 ao 28, que é muito conhecido, sobre questão de bênção e maldição. Ele fala com o povo o seguinte, ó, vocês terão a bênção se obedecerem os meus mandamentos, que eu estou dando para vocês. Mas, se desobedecerem os meus mandamentos, terão maldição. É aquilo que o reverendo falou. Então, é uma questão da lei que não foi cumprida por ninguém, que ninguém tinha condição de cumprir a lei e que Cristo cumpriu. Então, desse peso da lei é que nós somos libertos naquele momento. Paulo está falando exatamente sobre isso. Cristo nos libertou ao se tornar ele mesmo maldição ou maldito em nosso lugar. Não é uma questão, digamos, metafísica. Embora existem explicações racionais com relação à continuidade de personalidade, onde você tem a transmutação, que é quando você é uma transformação metafísica de consequências ou características pessoais no âmbito espiritual.
é a transmutação. A hereditariedade, que é a questão de que é uma transferência de aptidões de geração em geração. Uma questão de processo evolutivo, uma questão de ação permanente, uma questão de formação de realidade, uma questão de limpeza geracional, o que seria limpeza geracional? É a destruição do corpo do pecado ou de sementes transmutadas, isso dentro do conceito de uma linguagem técnica. E, principalmente, uma coisa que é muito confundido, e isso sim existe, não maldição, não questão hereditariedade de maldição hereditária, mas uma coisa que é física, que é a questão da epigenética. O que seria a epigenética? A epigenética seria mudanças no fenótipo que são causadas por alterações do DNA. Por exemplo, eu sou meio moreninho assim, meu pai era negro e minha mãe é branca. Aí, sim, café com leite vira café com leite. Né? Isso é uma questão epigenética. Mas a questão epigenética é uma questão biológica, celular. Né? Diferentemente de uma questão de maldição hereditária, que eu herdo. Tá? A única questão que foi herdada e que se rompeu, como contexto, mais um contexto para isso que nós estamos falando, é que nós fomos malditos em Adão. Mas nós somos benditos em Cristo. Então a maldição hereditária acabou. Não tem esse negócio de maldição hereditária. Quem está em Cristo, nova criatura é. Se por um entrou a maldição para todos os homens, por um a salvação veio aos homens. Então, essa questão de maldição hereditária, repito novamente, é antibíblica e serve apenas para manipular incautos e pessoas que não conhecem a verdade. Então, reverendo Carlos, né, para fecharmos esse ponto, qual seria o conselho que o reverendo Carlos deixaria? Porque vamos falar um pouco do misticismo, o reverendo vai nos explicar, né, o que é o misticismo, como é que nós podemos identificar, estamos diante de uma situação onde podemos falar isso é misticismo. Creio que os irmãos que estão assistindo precisam mesmo, né, terem mais informação de respeito a esse assunto. Mas a pergunta, para concluir com esta parte da maldição hereditária, é claro, né, o reverendo já fez uma boa explanação, mostrando que a única maldição que assim podemos considerar que está revelada na palavra de Deus é da queda. O pecado entrou no mundo por causa de um só homem. Até a Bíblia vem declarando, por causa de um só homem, que o pecado entrou no mundo. Pecado, doença, muitas outras coisas, entrou no mundo em função do pecado. Então, ali nós podemos falar que existe uma maldição mesmo hereditária, mesmo, da depravação total. Na depravação total, a maldição hereditária, né? Disso não podemos duvidar, não seremos pelagianos. Reverendo Carlos, um salve, né? Um salve para alguém que é salvo, algo assim parecido, e que acredita ainda nessa ideia, talvez de quebrar, para quebrar uma maldição, algo assim parecido, porque talvez, se for uma irmã, né, talvez ela não consiga casar, não consiga encontrar um bom rapaz para casar, não consegue não consegue encontrar emprego, então aquelas frustrações. E até uma coisa que eu vou contar como experiência pessoal, é que eu trabalho num colégio e eu trabalho na área administrativa. E normalmente nós sempre recebemos os valores que recebemos, enfim, e que os encarregados vão lá pagando, algo assim parecido. E o reverendo consegue me ouvir? Perfeitamente, perfeitamente. Certo. E normalmente, sempre que estou na hora de fazer um encerramento, parece que eu noto que está a faltar dinheiro. Por exemplo, hoje ainda, ao fazer aquela conta, recebi dinheiro dali, quando peguei a lista dos nomes, né, dos que pagaram, e verifiquei, eram 4 nomes, e verifiquei no dinheiro, estava a faltar. Estava a faltar uma quantia. E eu procurei, revistei nos bolsos, algo assim parecido. Não encontrei o dinheiro. Não encontrei o dinheiro. É claro que
se fosse, talvez, para alguém que acredita na maldição hereditária, poderiam dizer que tem uma jiboia. E aqui em Angola esse é o termo que utilizam. E tem uma jiboia que tira o dinheiro de forma desapercebida, que você não veja, tem uma cobra. E você necessariamente precisa fazer aquelas orações, né, extravagantes, fortes, para quebrar, para matar de forma total mesmo esta cobra. Mas, quando nós pensarmos na lógica, é claro que provavelmente alguém que vinha ter conosco não fez o pagamento para mim, eu não dei conta. E necessariamente esta pessoa foi com o mesmo dinheiro. É claro que existem pessoas de má fé. E aí existem pessoas de má fé e que, ainda que eles sabem que devem alguma coisa, eles não lhes pesa na mente eles irem com o mesmo dinheiro. Então, eu acredito que isto é que ocorreu hoje, é mesmo atrapalhação. Não vi, alguém não me pagou. E eu inseri, ou seja, eu inseri o nome sem, no entanto, receber o mesmo valor. Por isso que quando fiz o cálculo, dei conta que faltava dinheiro. Mas eu que compreendo que não existe nada dessas maldições, não existe nenhuma jiboia, uma cobra dali de lado, fazendo isso. E aí eu tenho essa percepção. Mas alguns, né, talvez, provavelmente, até um crente, não sei se vamos falar crente defeituoso, né, que conhece menos a palavra, talvez pensaria que tem um espírito, tem um demônio, tem um Exu, caveira, não sei, não, Exu, caveira não, o falando para Exu de morte, algo assim parecido. Tem algo assim parecido, reverendo. O que o reverendo tem a dizer para aqueles irmãos, né, que são crentes no Senhor, que tem muito essa dificuldade, tudo pensar que é uma maldição, não está conseguindo um emprego é maldição, não está conseguindo uma mulher é maldição. O que o reverendo tem a dizer para eles? Qual é o conselho que o reverendo deixa para eles? Bom, existe há muito tempo, isso desde o período da Igreja Medieval, um conceito que inclusive ainda hoje é muito praticado por igrejas católicas, que é o cristianismo místico. E, inclusive, um dos seus grandes referenciais do cristianismo místico é Teresa de Ávila, que era uma cristã mística que tinha como prática a oração contemplativa. Ela chegaria a alcançar o conhecimento de Deus, né? Ela chegaria a alcançar o conhecimento de Deus. Existem, além da oração contemplativa, a oração da união, a oração da quietude e a oração de Jesus, além da lectio divina, que no caso seria não uma oração, mas uma leitura de forma afirmativa, ou seja, dando significado a toda a ação metafísica. Aqui eu já ouvi, você falou da questão do dinheiro, aqui eu já ouvi do demônio que esconde chave, né? Você coloca a chave num determinado lugar, de repente a chave não está lá, você tem que fazer um monte de chave, e depois que você fez todas as chaves, você abre o guarda-roupa, está lá a chave no guarda-roupa, né? Já imaginou, você tem um carro automático esses carros modernos, que uma chave custa uns 5 mil reais aqui no Brasil, por exemplo, você tem um carro aí, uma BMW que você faz todos os comandos através da chave. A chave dessa custa uns 5, 6 mil reais. De repente você coloca sua chave ali no guarda-roupa e aí você perde essa chave. Aí você vai fazer uma outra chave. Você teve um prejuízo de 5, 6 mil reais. Depois que você fez a nova chave, você acha a chave do carro. Aí as pessoas falaram que esse é um demônio esconde chave. Não, isso a questão é muito complicado você entender isso, mensurar isso. Um cristão piedoso, ele tem que, acima de tudo, ter uma prática muito consciente da leitura da palavra de Deus e oração. Eu sou um amante da leitura. Eu oro ao Deus porque eu creio na oração, mas sou um amante da leitura e busco sempre aprender da palavra de Deus. E a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, e a humildade de entender que eu nada sei, mas o Senhor é quem me ensina, é o Senhor é quem me apresenta a verdade. Esse seria o conselho que eu daria para as pessoas: oração e leitura da palavra. Esquecer o misticismo. Infelizmente, as pessoas elas vão muito pela multidão, né? Determinado profeta, determinado vidente, determinado cartomante, isso, aquilo, outro, ou aquele pastor dos milagres, e atrai as pessoas, né? As pessoas são atraídas pelo místico. O ser humano, ele é místico de forma natural.
O ser humano, ele é místico. Crer em Deus, crer numa entidade espiritual, até isso tem seu grau místico. Porque eu não vi Deus, mas eu creio, né? É uma miríade mística, podemos assim dizer, tá? Então, é uma questão de posicionamento, é uma questão de a pessoa buscar na palavra de Deus e orar a Deus. Não simplesmente dar ouvido a vertentes fantasiosas de pessoas que tiveram determinada experiência e querem atribuir determinada experiência a algo espiritual. E aí eu vou entrar mais uma questão na sua segunda parte da pergunta. Poxa, eu não consigo casar, não consigo arrumar um emprego, não consigo resolver minha vida financeira. A questão é muito simples, não é difícil, não tem nada espiritual, não tem nada místico, não tem nenhuma maldição hereditária nisso. É uma questão de se condicionar para ter o que você deseja. É igual eu recebo muita palavra de alguns irmãos que falam assim comigo: puxa, eu vou orar para Deus confirmar o namoro meu com a fulana de tal, ou a fulana de tal com fulano de tal, né? Vou orar para Deus confirmar. Cara, Deus não tem que confirmar coisa nenhuma. Não é Deus que vai beijar a boca da irmã, não é Deus que vai beijar a boca do irmão, não é Deus que vai deitar depois de um casamento com o irmão. Não, é você que tem que decidir. Espera lá, tem uma pessoa, é uma pessoa que me interessa. Eu vou conversar com a pessoa, vou ter uma relação amistosa com a pessoa, vou conhecer a pessoa, vou ter um tempo de saber com quem eu estou lidando e eu vou tomar a minha decisão se eu caso ou se eu não caso com a pessoa. Deus já abençoou, já está abençoado. Agora é você. O problema é que as pessoas não querem o que é correto. As pessoas querem a aparência. A pessoa quer o status. As pessoas querem o ciclo social que aquela pessoa pertence. A pessoa ela não quer o que você tem dentro, na maioria dos casos. A maioria das relações... Por que tem muito divórcio de casamento, de casais hoje? Porque Deus, porque... Aí outra questão que as pessoas falam, o demônio da separação. Não tem negócio de demônio de separação. O que tem é que foi feito um casamento, primeiro, às pressas. Segundo, pelas razões erradas e precipitadas. Terceiro, não havia uma conformidade das ideias. E vai chegar uma hora que a bomba vai estourar. É uma bomba relógio. Jovens, eu sempre falo isso, jovens se casam, mas o rapaz nunca soube o que é acordar 5 horas da manhã para trabalhar. Mas quer casar. A moça quer casar de qualquer jeito, mas se a mãe falar para ela, olha, eu vou sair, quando eu chegar você deixa o almoço pronto, a mãe chega a casa, tá do mesmo jeito, porque ela não sabe fazer o almoço, mas quer casar. Então não tem essa coisa de que Deus vai confirmar, de que Deus vai preparar. Não tem nada disso. Ah, mas a palavra de Deus diz que Abraão mandou Isaac procurar dentre os seus lá uma pessoa para ele. Ainda assim, Deus não preparou coisa nenhuma. Deus não preparou nada. Primeiro, beleza, eu vou procurar, então eu vou, e foi. Foi lá para ver alguém da linhagem, né? E só que antes disso tudo, há muitos dias, uma moça sempre praticava aquilo. Não foi um fato isolado. Puxa, eu tô vindo aqui hoje. Eu tô vindo aqui hoje tirar água aqui da cisterna e logo hoje você... Não tinha isso. Era uma prática como a própria Bíblia diz que ela sempre ia lá. E no dia que ela foi, quem que apareceu lá? Isaac. Aí Isaac olhou e falei, cara, interessante. Vou trocar uma ideia com a irmã. Isaac foi, trocou uma ideia, ganhou, foi na família, ganhou, tudo certo. Não tem essa de que Deus preparou. As pessoas, elas têm o costume de colocar explicações espirituais para tudo, e não é assim. Existem coisas que cabem a Deus, fato. Mas existem coisas que cabem a nós. Tá? Então, esse posicionamento de que a pessoa não consigo casar por conta de maldição hereditária, não consigo casar por conta disso, não é por conta disso. É porque você não está trabalhando bem esse aspecto seu. Pô, você quer casar? Quero me casar. Você tem pessoas em vista? Tenho. Quais são as relações de semelhança entre vocês? Poxa, a gente se dá bem nessas coisas. Vocês já conversaram alguma vez? Nunca conversei. Poxa, tenta se aproximar. Tenta criar uma questão, digamos,
amistosa, tá? Certo. Sobre a questão. Da mesma forma, emprego. Eu fui diretor de um determinado área de uma empresa industrial, há muito tempo atrás, e eu precisava de um profissional que soubesse trabalhar com inversores de frequência. E eu não encontrava, mas do mesmo modo eu queria que fosse jovem, porque é bom, eu pelo menos gosto de dar oportunidade a pessoas jovens, no sentido, não tenho experiência, mas eu quero fazer, né? Certo. E chegaram dois rapazes. Chegaram dois rapazes. Um rapaz, ele tinha uma série digamos, de diplomas, de certificados, e o outro não tinha nada. E eu sou muito prático. Falar, beleza. Aí eu peguei uma folha de sulfite e fiz um cálculo de fração. Cálculo simples de fração. E dei um para cada um. Responde esse cálculo para mim aqui. Responde esse cálculo para mim. O rapaz que tinha uma série de diplomas, vários certificados no currículo, ele não conseguiu fazer. E o outro que não tinha nenhum certificado, respondeu. Ou seja, não é o papel que vai garantir se você é bom ou não é. É o que você sabe. Então, na área profissional, o que você sabe? As portas estão fechadas. Por exemplo, nós vivemos num país onde há crise de emprego. Eu sou de São Paulo, né? Eu, na empresa a qual eu represento, todo dia precisamos de pessoas para trabalhar e não encontramos. Por quê? Porque a pessoa não quer trabalhar. É a mesma coisa da relação. A pessoa ela quer escolher aquilo que para ela é interessante. Não tem nada errado nisso. Está correto. Você tem que buscar o que é melhor. Mas qual é o caminho que eu preciso percorrer hoje para chegar no meu melhor? Às vezes é escolher aquilo que não é o melhor para o futuro, mas é o melhor para hoje. É igual eu sempre costumo dizer. O que é melhor? O que é bom ou o que eu quero? O que é melhor não é o que eu quero. Porque o que eu quero hoje pode se me dar dor de cabeça amanhã. Então o melhor não é o que eu quero. O melhor é o que é bom. E o que é bom? O que é bom é o que eu tenho que fazer. Tá? Então, da mesma forma, a relação. Você tem que criar um ambiente. Né? Você tem que criar uma situação. Como falei no exemplo de Isaac. Foi visto. É claro que não foi ele, o primeiro contato não foi dele, sempre tem um intermediário, até hoje existe isso. Você chega no seu amigo, puxa, a Mariazinha ali é interessante, né? Aí o seu amigo, vou conversar com ela, vou ver como que tá a situação dela. Aí o amigo vai, conversa com ela, chega em você e fala assim, tá liberado, é só você ir. É a mesma coisa, foi o que aconteceu lá. Né? Você vai mandar alguém buscar informação, às vezes tem pessoas que vai diretamente. Então isso tudo depende de uma questão nossa, de uma questão nos prepararmos para tal. E quem não acompanhou a live desde o começo, é importante que assista depois, desde o começo, que a gente falou muito sobre a questão da maldição hereditária, de que não há no texto bíblico, da sua origem, do seu significado e do que realmente existe. Então é importante que os irmãos assistam a live lá desde o início, depois, ou quando for possível, para pegar aí, no caso, a live do início ao fim, para ter um conhecimento mais coeso, né, e não em partes, para não ficar uma questão assim um tanto vaga. Né? Então, eu creio que respondo sua pergunta, reverendo. Então, não há nada dessa questão de espiritualizar demais todas as ações que ocorrem. Né? Lembrando que as pessoas confundem muito maldição hereditária com uma questão de epigenética. Epigenética é uma questão natural, todo mundo tem. Maldição hereditária, isso daí é algo completamente antibíblico e que tem feito com que muitas pessoas se tornem dependentes de denominações sem compromissos com a verdade. E esse é um grande mal nos dias de hoje. Certo, reverendo. Até bela dissertação, né, de respeito à pergunta que eu havia feito ao reverendo, até porque no meu livro mesmo, acho que tem uma parte no trato dessa questão mesmo da escolha, né, de um parceiro, independentemente de nós orarmos ao Senhor,
temos que fazer alguma coisa, temos que ter atitude. Já digo isso para os rapazes, tem que ter atitude, ir atrás, conversar de forma séria com essa mesma pessoa e ver o que resultará, né? Aquela conversa, o teu pedido, e isso é algo que muitos jovens precisam mesmo conhecer, até porque também quando alguém chega para mim e fala, então, Batista, eu quero ficar com uma irmã, com a irmã C, com a irmã fulana, mas eu estou a orar a Deus para ver se ele é a pessoa certa. Eu sempre faço a seguinte pergunta para ele, a irmã é crente? Sim, é cristã. A irmã consegue lidar com coisas domésticas em casa dela? Sim, consegue lidar. Estás a esperar que tipo de revelação você mais quer? Porque Deus não vai descer dos céus, falar, filho, acorda. Aquele é ungida. Não, Deus não vai fazer isso. Porque se ela já tem esses requisitos necessários, ela é crente no Senhor, ela é boa dona de casa, não há por que esperar mais uma outra revelação, porque não vai ocorrer nada disso.